Fala galerinha do Segundão, tudo jóia? Então vamos retomar aí o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Resoluções de sistemas de equações, alguns métodos, né? A gente está vendo isso ultimamente. Na aula passada, né, ou melhor, no conteúdo apresentado anteriormente, nós vimos o método da adição, o método da substituição e o método da comparação, né? Já vimos em momento anterior também a regra de Cramer, que também é uma forma de resolver sistemas de equações. E hoje a gente vai ver o chamado método do escalonamento, né? Esse método ele se prende em algumas questões, como por exemplo, se eu multiplicar uma equação inteira do sistema por uma constante, ou se eu somar duas equações do sistema para obter uma nova equação a partir da soma dessas duas. Enfim, se eu modificar o sistema nesses formatos, eu continuo tendo um sistema ainda equivalente. O que é que quer dizer equivalente? Que ele tem as mesmas soluções, né? Se, por exemplo, as soluções são x, y e z, fazer essas alterações que eu comentei não alteraria os valores de x, y e z naquele sistema. Já vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Então, como eu disse, né, o método do escalonamento, né, escalonamento tem a ver sim com o termo escada, tá? Ele remete à seguinte situação, né? Então, o método consiste em organizar o sistema, e a gente só vai reorganizar esse sistema, de modo que ele fique em formato de escada, facilitando assim sua resolução. O que seria o formato de escada? Bom, a ideia é a seguinte, que em uma das linhas, né, vamos supor aqui na primeira, a gente continue com a equação inteira. Na segunda, a gente tira a parte que tem o x. E na terceira, a gente tira a parte que tem o x e que tem o y. Então ele ficaria nesse formatinho aí de escada. Que escada é essa? A primeira equação vai estar completa, x, y e z. A segunda não vai ter o x e a terceira não vai ter o x e nem o y. Ah, professora, é só chegar aqui e cortar? Não, não é tão simples. Eu vou ter que conseguir equações equivalentes a estas equações que estão aqui, mas que não tenha x nessa segunda e que não tenha x e nem y nessa terceira. Professor, como é que consegue fazer isso? Vamos ver os próximos passos e a gente vai analisando como é que a gente chega a partir dessas equações originais, como é que a gente chega em outras equações que sejam equivalentes, mas que tenham esse formato de escada que a gente está pretendendo. Bom, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, eu já apresentei de cara um novo sistema que ele é equivalente ao sistema inicial, tá? Alguém pode estar perguntando assim, como assim equivalente, professor? Quer dizer que os valores que servem para x, y e z no primeiro sistema também servem para x, y e z aqui, tá? Então, ó, estou dizendo o seguinte, que esse primeiro sistema aqui, que tem 2x menos 3y menos z igual a menos 7, 3x mais y menos z igual a 2, 2x menos y mais z igual a 3, ele é equivalente, ou seja, tem o mesmo valor, os valores de x, y e z, que esse sistema quando eu resolvo. Resolver isso ou resolver isto, chego no mesmo resultado, é isso que eu estou dizendo, tá? Professor, mas espera lá. Do primeiro para o segundo, você repetiu a primeira equação, certo? Absolutamente certo. E na segunda e na terceira são equações totalmente diferentes das que tem ali, certo? Mais ou menos, tá? Diferentes com certeza. Agora, elas têm uma relação direta com estas equações aqui. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte: escolhi a segunda equação e fiz uma conta a partir dela e de outra para gerar essa nova equação segunda aqui, tá? Eu vou chamar, nesse caso aqui, vou chamar elas de L, tá? E aí vocês já vão entender por quê. Então, aqui eu tinha a L1, primeira linha, a L2, segunda linha, e a L3, né? Terceira linha, beleza? Aqui eu simplesmente estou tendo uma nova L1, vou chamar de L'1, que eu simplesmente repeti a L1 anterior, tá? Então a minha nova L1 é exatamente igual à L1 anterior, não tem nada a mais e nem a menos.
Lembrando, o objetivo principal aqui é chegar num sistema de equações em formato de escada. Obviamente que esse segundo sistema apresentado aí ainda não está nesse formato, porém, eu já tenho um degrau de x para y e aqui permanece de y para y. Na verdade, se eu mudar mais um passo e fazer com que esse y da terceira equação não exista mais no próximo passo, eu já vou chegar nele na forma escalonada, que é, na primeira equação só tem z, na segunda tem z e tem y, e na primeira equação de baixo para cima, né? A primeira equação aqui de baixo para cima, quando eu eliminar esse y, só vai ter z, essa aqui vai continuar do jeito que está, e essa aqui vai continuar do jeito que está, porque tem as três variáveis, tá? Então, o meu próximo objetivo é eliminar esse cara aí, tá? Agora, a pergunta é como é que eu cheguei desta para esta, né? Ou seja, do primeiro sisteminha ali para o segundo sisteminha. Bom, continuando aqui, então, minha L'1, que é a minha nova linha 1, é igual à linha 1 anterior. Não mudou em nada aqui, eu só repeti porque nela tem x, y e z e eu quis fazer com que isso permanecesse. Agora, a minha nova linha 2, ela foi obtida fazendo algumas contas. Que contas? Ora, veja bem, eu queria eliminar esse x aqui, né? Eu queria eliminar esse 3x. Na verdade, eu queria eliminar essa parcela com x aqui. E que conta que eu fiz? Só somar com a L2 com a L1 já não eliminaria. Diminuir L2 de L1 também não eliminaria. Ficaria menos 1 ou mais 1, aí depende da forma que eu fizesse essa soma, né? A subtração. Então, diretamente, ele não se elimina, né? Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 2x e o número que multiplicado por 3x deu o mesmo resultado, porém, eu tenho que escolher um para ser negativo e outro para ser positivo. Então, aqui, e não tem um único jeito de fazer isso, tá? Tem mais de um, e eu, particularmente, escolhi multiplicar por menos 2 a minha linha 2. Veja bem, quando eu multiplicar por menos 2, o que vai aparecer aqui? Menos 2 vezes a linha 2, tá? Menos 2 vezes a linha 2. Vai aparecer o que aqui? Menos 6, né? Só que daí eu não tenho menos 6 aqui, ou mais 6 para somar e dar zero. Eu preciso que aqui apareçam 6 também. Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicar a linha 1 por 3 e somar com a linha 2. Então, vou reescrever aqui. Ó. A minha nova L2 vai ser menos 2 vezes L2 somado com 3 vezes L1. Perceba, eu estou construindo a minha nova linha 2 e eu estou obtendo ela a partir de uma soma da minha antiga L2 vezes alguma coisa somado com uma outra linha qualquer. E aí, para esse caso, eu escolhi a linha 1, tá? E quando eu faço essa conta, eu chego na seguinte expressão, ó, veja bem. A minha menos 2L2 vai ficar menos 6x, depois eu apago tudo isso, tá? Menos 6x vai ficar menos 2 vezes y. Então, menos 2y e vai ficar menos 2 vezes menos z vai dar mais 2z, né? Então, mais 2z. E eu estou falando de multiplicar a linha inteira. Então, esse 2 aqui também vai ser multiplicado por esse menos 2 que eu estou usando. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Essa é a minha menos 2L2. E eu resolvi multiplicar a minha L1 por 3. E L1 vezes 3 fica 6x, né? Menos 9y, estou multiplicando tudo por 3, menos 3z igual menos 21, ok? E se eu fizer a soma dessas duas linhas aí para obter a minha nova L2, esse cara aqui se cancela, esse cara aqui dá menos 11y, que é exatamente o valor que está aqui, ó, menos 11y, tá? E o 2z positivo com menos 3z dá menos 1z, que é exatamente o valor que está aqui também. E o menos 4 com menos 21 dá menos 25, que por sua vez é o valor que está aqui. Então foi assim que eu consegui essa nova segunda linha. Da mesma forma, eu consegui uma nova terceira linha também, né? Deixa eu só rapidamente apagar algumas sobreposições aí para não interferir na ideia.
E a ideia é exatamente a mesma. Deixa eu apagar essa equação toda aqui. Vocês já entenderam de onde saiu esses valores, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para obter a nova terceira linha, né? Então, como é que vai funcionar? A minha nova L3, ela também vai ser obtida pensando na minha L3 inicial, né? Então, a partir daqui, eu vou conseguir fazer alguma coisa e tal, enfim. O que eu fiz, na verdade, foi fazer... Veja bem, aqui tem 2x. E aqui tem 2x. Eu quero que vire 0x. O que eu tenho que fazer? Uma menos a outra. A ordem, tanto faz. Se vocês escolherem uma ordem diferente da minha, vocês vão simplesmente ter os valores com sinais trocados, mas a ordem não interfere. Eu, particularmente, fiz o quê? L3 menos L1. Aqui eu não multipliquei por nada, veja bem. Eu só peguei essa linha aqui, menos essa outra linha aqui. Exatamente assim, ó. Vou reescrever aqui em cima. 2x menos y mais e igual a 3, né? Menos 2x, né? Então, eu multipliquei a linha 1 inteira por negativo. Então, eu troco o sinal de tudo. Mais 3y, né? Mais z e igual a 7 positivo. Professor, da onde se tirou? Essa linha 1 aí tá com o sinal tudo trocado. Sim, ó, menos L1, né? Então eu estou trocando o sinal de toda a minha linha 1. Somando esses camaradinhas aqui, automaticamente esses dois se cancelam. Menos 1y mais 3, me sobram 2y. Mais um z com mais um z, mais 2z. E 3 mais 7, 10. Que é exatamente essa linha que foi obtida aqui, ok? Bom, pessoal, feito isso, construído todo esse rabisco aí que eu montei, a gente então conseguiu um novo sistema de equações e que os valores de x, y e z que valiam no primeiro sistema continuam valendo no segundo, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, tá? Que se o x tinha um determinado valor, o y um determinado valor, o z um determinado valor e dava menos 7, aqui continua dando menos 7. Se o x aqui dava 2, aqui substituindo, claro, não vai ter x, né? Então vai substituir só quem? Só o y e o z e vai dar menos 25. Aqui também, só substituindo o y e o z vai dar 10. Então vejam bem, a minha ideia é chegar aí naquele tal formato escada, né? Então ainda está me sobrando essa parcela da terceira equação com y. Eu preciso eliminá-la, eu preciso fazer com que esse y desapareça, tá? Eu vou apagar um pouco desses rabiscos e vou trabalhar então agora com o meu novo sistema, né? Que é esse aqui, tá? Com esse sistema aqui, com este sistema aqui, eu vou trabalhar agora a partir dele e com ele eu vou obter um novo sistema onde eu não vou ter mais esse carinha aqui, ó, o 2y, a intenção, claro, não é nesse valor, mas que essa parcela que tem a y na terceira equação desapareça. E é aí que eu vou trabalhar então. Bom, aqui já apresento ele feito, né? O que eu vou fazer? Veja bem, eu tinha essa equação aqui, tinha essa. Essa equação tem três valores, x, y e z. Essa equação tem dois valores, y e z. Essa equação ainda também tinha dois valores, y e z, e eu quero que isso desapareça. Então eu não vou mexer mais na primeira, vou repetir. Também não vou mexer mais na segunda, vou repetir. E vou mexer somente com a terceira, né? Então é a partir da terceira que eu vou obter uma nova terceira. Então, em resumo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente tem aqui a nossa L1 nova, ela é igual a L1 daqui anterior, tá? Do sistema anterior, exatamente igual, não mudou em nada, tá? A minha L2 também é exatamente igual, então só trouxe para cá. A L2 nova é igual a L2 do sistema anterior. E a L3 nova, essa sim, essa sofreu mudança, tá? Essa
sofreu alteração. E qual foi a alteração? Vejam bem, eu tinha esse cara aqui, tem y, e tenho que sumir com ele. Se eu somar lá com a primeira equação, o que vai acontecer? Vai aparecer o x aqui de novo, e eu não quero isso. Eu quero que não volte a aparecer o x, e eu quero que além de não voltar a aparecer o x, que desapareça o y. Então eu vou ter que comparar ou olhar somente para essas duas equações aqui, ó, tá? Essas duas últimas, tá? Ou seja, o menos 11y e o 2y. Só que eu quero que elas sejam anuladas, né? Mas veja bem, se eu somar menos 11 com 2 não vai dar zero, vai dar menos 9. Então não resolve. Então a mesma ideia é pegar alguma dessas linhas aqui, a L3 antiga, multiplicar por alguma coisa e somar com a L2 antiga multiplicado por alguma coisa também. Isso pode ser por sinais invertidos, não, enfim, tanto faz. Veja bem, menos 11y e 2y já tem sinais invertidos, então eu não preciso inverter sinais, eu só preciso multiplicar por um número, o 2, e multiplicar por outro número, o 11, que dê o mesmo resultado, porque um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Veja bem, se eu multiplicar o 11y por 2, dá 22y. E se eu multiplicar esse 2y aqui embaixo por 11, também dá 22y. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, tá? Eu vou pegar 11 vezes a minha antiga L3 e vou somar com 2 vezes a minha antiga L2, ok? Então é exatamente essa continha que a gente vai fazer. 11 vezes L3, né? Somado com 2 vezes L2, ok? Então veja bem, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai ficar assim, ó. Menos 22y. Eu estou multiplicando por 2, certo? Então menos 2z. E também vou multiplicar o menos 25 por 2. Né? Então menos 50. Tudo isso foi multiplicado por 2. E a linha de baixo eu estou dizendo que eu quero multiplicar ela por 11, né? Então 11 vezes 2, 22y, e é exatamente isso que eu quero, tá? Um menos 22 e outro mais 22. O resto é resto, eu vou ter que somar e chegar nos valores, mas os dois primeiros têm que ser exatamente iguais, porém com sinais trocados. Aí eu pego o 2z e multiplico ele por 11 também, então vai ficar mais 22z. E por fim, pego o 110 e multiplico ele por 11 também, desculpe, o 10 e multiplico ele por 11 também, e o resultado obtido é 110, né? E aí eu vou somar essas duas equações para encontrar a minha nova L3. Então 22y com menos 22y, esses caras se anulam, né? Menos 2z com mais 22z, isso vai dar 20z. E menos 50 com mais 110, isso vai dar 60, ok? Então eu vou chegar na expressão 20z igual a 60. Veja que essa última expressão não tem x, não tem y. E eu acabei de conseguir o que eu queria. X, y e z. O efeito escada. Ou seja, consegui colocar o meu sistema no modo escalonado, tá? Que é o escalonamento que a gente buscava. Beleza? Então, praticamente, o que eu preciso fazer de operações, mudar as coisas de lugar, é isto. Agora, obviamente, eu tenho uma expressão muito mais simples nessa linha aqui, né? Eu só tenho uma variável. E aí, se eu só tenho uma variável, eu consigo encontrar o valor dessa variável, que é o próximo passo. Bom, pessoal, aqui então eu reescrevi o sistema de forma escalonada, né? Então agora ele já está no modelo de escadinha, né? Ele se apresenta exatamente em forma de escadinha, né? X, Y, Z, Y, Z, Z, né? Esse é o esquema da escadinha. E aí automaticamente consigo então encontrar o valor de Z, né? Como? Isolando Z. E aí a gente tem o seguinte. Isolando z nessa terceira equação, o 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o z é igual a 60 dividido por 20. E 60 dividido por 20 é 3. Então, eu acabei de encontrar
o valor do z, né? Então, eu acabei de encontrar o valor do z. Sabendo que o z é 3, eu venho aqui na segunda, aí eu venho subindo a escadinha de baixo para cima. Então, eu venho z, depois eu vou encontrar o y, e depois, por fim, vou encontrar o x, né? Agora, conhecendo o valor de z, eu reescrevo essa equação aqui, ó, que era menos 11y menos z igual a menos 25. E eu reescrevi ela. Menos 11y menos o valor de z, que é 3, que eu acabei de encontrar, igual a menos 25. E aí, agora, com essa expressão, eu encontro o valor de y. Então, ó, isolando o y, então esse menos 3 vai passar para lá mais 3, e esse 11 que está multiplicando, negativo, né, menos 11, vai passar dividindo menos 11. Então, eu vou ficar só com o y igual menos 25 mais 3 dividido por menos 11. Somando ali em cima, eu tenho o seguinte, menos 25 com mais 3 fica menos 22, né? Estou devendo 25, pago 3, fico devendo 22. E agora tem uma operação de divisão de menos 22 dividido por menos 11. Menos e menos na divisão é mais. E 22 dividido por 11 vai dar 2, né? Então, eu tenho o seguinte, que o meu y vale 2 e que o meu z vale 3, tá? O z vale 3, o y vale 2. Conhecendo o z, que é 3, o y, que é 2, eu posso vir agora na primeira equação e calcular o valor de x. E é isso que a gente vai fazer. Então, vindo para a primeira equação, só repetir ela aqui e já trocando o que era y por 2 e o que era z por 3, ok? Então, lá estava escrito 2x menos 3 vezes y, que é 2, menos z, que é 3. Ah, mas se o z fosse 3 negativo, ia colocar entre parênteses aqui, ia fazer uma regra adicional depois e segue. Isso igual a 7. E aí é simplesmente resolver essa equação que só tem o x de variável, né? E aí, então, eu tenho, lógico, 3 vezes 2, 6, 6 negativo, menos 3. Só fiz a multiplicação, por enquanto, de menos 3 por 2. Aí, somando menos 6 com menos 3, eu obtenho aqui menos 9. Então, a minha nova equação fica assim, ó. 2x menos 9 igual a 7. Esse menos 9 vai passar, somando. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, fica assim, ó. X igual menos 7 mais 9. Esse 9 que estava negativo passou somando, mais 9. E o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, eu fiquei com x igual menos 7 mais 9 sobre 2. Menos 7 mais 9 dá 2, né? Então, eu fico com 2 sobre 2. E 2 divididos por 2 é 1. Quando eu cheguei até aqui, eu acabei de encontrar os valores de x, de y e de z nesse sistema, né? Só apresentando a solução, eu tenho o seguinte. Que a solução desse sistema é x igual a 1, que foi o último valor encontrado, y igual a 2 e z igual a 3. Existe também outra forma de representar a solução, que ele chama de conjunto solução, e aí normalmente se apresenta assim, S, abre chaves e coloca esses valores na ordem alfabética com que eles são obtidos, logicamente associando eles às letras que eles correspondem, né? Então, x, y e z, e aí eu tenho os valores aí, 1, 2 e 3 no caso da resolução desse sistema. Meu Deus, não está saindo a chave aqui, mas tudo bem. Bom, pessoal, a ideia é assim, dando sequência, né, a ideia de tentar resolver, vou deixar aí para vocês tentarem resolver o seguinte sistema, mas utilizando o método do escalonamento, tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer esse sistema utilizando aí o método de escalonamento. Qual que é a ideia, então? Mesma ideia do anterior lá, repete a primeira linha, nela vocês não vão mexer. Aí, vocês vão pegar a segunda linha
e vão tentar eliminar esse 2x. Como é que faz para eliminar esse 2x? Você vai ter que tentar encontrar lá na primeira linha um número que multiplicado pela primeira linha dê menos 2x. Ó, direto aqui, né? Menos 2. Só que lembrando, vocês têm que multiplicar a linha inteira por menos 2, inclusive o 7, e somar com essa L2 antiga para fazer a obtenção da nova L2. A mesma ideia se desdobra na terceira linha. Eu quero, primeiramente, eu não consigo fazer tudo de uma vez só, tá? Primeiro eu tenho que eliminar o x e o x e depois vou partir para eliminar o y. Então vamos lá. Para eliminar esse x aqui do menos 3x, eu tenho que multiplicar lá a primeira linha por um número que dê 3x. Só que lá eu tenho x, então basta multiplicar lá por 3. Multiplicando por 3, claro, a linha inteira. E somando com esta linha aqui, eu vou ter a minha nova L3, e que vai ter 3x menos 3x, vai ter 0x, não vai mais ter x. E depois eu vou ter encontrado uma nova segunda equação, e vou ter uma nova terceira equação, e obviamente não vai ser esse 5 que vai restar aqui, mas o número que restar no lugar de 5, eu vou ter que fazer uma continha aí usando a terceira e a segunda equações para eliminar o y da terceira. E eu vou ter uma nova terceira equação de novo, sendo que a primeira e a segunda, daí nesse caso, né, no terceiro passo, eu vou estar repetindo, porque a primeira já vai ter x, y e z, a segunda não vai mais ter x, então só vai ter y e z, e a terceira eu estou na intenção de eliminar, o x já foi eliminado, então ainda estou na intenção de eliminar o y e só vou ficar com o z. Só para adiantar, essa já é a solução do sistema, tá? Valores de x menos 1, valor de y 3 e o valor de z 2. Ó. Só para testar aqui. Menos 1, 2 vezes 3, 6. 6 com menos 1, 5. E 5 mais 2, 7. Fecha aqui, vocês vão ver que fecha em todos. Esses são os valores de x, y e z. A ideia é que vocês tentem fazer esse sisteminha usando escalonamento e quem sabe em breve eu até peço para vocês entregarem ele. Então, por favor, façam.